Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Livro do Gênesis, o capítulo 32. Vamos ler alguns versículos. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Serei breve porque o tempo é curto, mas louvado seja Deus. Gênesis 32, a partir do 22, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez tudo quanto tinha, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Aleluia. A igreja bem conhece a história de Jacó. Eu não vou aqui ficar muito nos detalhes antes disso, mas aqui nesse momento. Jacó teve uma vida complicada. Ele enganava os outros, passava a perna, se dava bem. E quem faz isso na vida geralmente arruma muita confusão, tem que fugir, não tem paz. E ele fez isso no começo da sua vida. E teve que fugir, foi embora. Passou anos longe da casa do seu pai, longe da sua mãe, longe do seu irmão. Mas uma hora Deus decidiu que está na hora de você voltar e resolver lá aquele problema. Em alguns casos, Deus vai fazer você voltar de onde você saiu para resolver o que ficou em aberto, para que você resolva e enfim alcance a paz. Para você nunca ficar naquela mentalidade de fugitivo. Aleluia. Só que a mensagem aqui, o foco da mensagem é: aquele que tem encontro com Deus não sai da mesma forma. Não pode sair da mesma forma. Aleluia. Tem todo um processo aqui muito longo, mas Jacó entra de um jeito e sai de outro jeito. Entenda que o Jacó que foi, ele não conhecia a Deus assim com muita profundidade. Certamente ele ouviu Isaac contar histórias, Isaac que era o filho da promessa, falar de Abraão, e as coisas maravilhosas, e muita história, e muita alegria, porque Deus é maravilhoso, e empolga falar dele. E Jacó ouviu, muita teoria. Mas Jacó não conhecia Deus com profundidade. Se conhecer, certamente não faria tanta coisa que fez. Mas chega uma hora que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac quer virar o Deus de Jacó. E para isso, eu quero que você entenda que não importa quanta bagunça você fez na vida, porque Jacó tem aqui a sua história bem recheada. Mas Deus, quando Ele quer mudar alguém, Ele investe nessa pessoa. Ele gasta tempo com essa pessoa. Ele vai ao encontro dessa pessoa. E Deus muda a história. Jacó tinha muita coisa para corrigir. Jacó mentiu, Jacó enganou, Jacó saiu fugido, com medo. Mas o Deus de Abraão e o Deus de Isaac tinham uma promessa. E a promessa de Deus, ela não volta atrás.
O que Deus prometeu pode levar anos, mas vai cumprir. Pode parecer impossível, você pode até esquecer do que Deus prometeu, mas Deus não esqueceu do que prometeu. Aleluia. E Jacó vai e manda passar a família primeiro, os bens, e fica lá ele, sozinho. E ele sabia o que estava esperando por ele, porque Deus falou para ele voltar. E Jacó também sabia que Deus estava com ele. Mas o fato de Deus estar conosco não faz com que a gente vire pessoas, sabe, com superpoderes. Não, sentimos medo e é normal, faz parte da vida. Deus falou que era com ele, mas Jacó sentiu medo, porque lá vem Esaú, 400 homens. Para que uma pessoa encontra outra com 400 homens, um pequeno exército? Jacó pensou, ele quer vingança, ele não me perdoou, ele vai me matar. E Jacó sabe que só tem um lugar onde ele pode recorrer. Ele ouviu a vida toda fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus que faz prodígios e maravilhas e faz acontecer. Mas chega a hora de conhecer esse Deus na prática. Não é só ouvir falar, é uma linda história, linda literatura. Mas Deus não quer ficar só em conversa e meras páginas. Deus quer ter um encontro conosco. E esse encontro é que muda nossas vidas. E ele vê um varão, ele vê alguém. E começa uma briga. Jacó quer ser abençoado. E Jacó, ele é inteligente. Ele insiste. Ele tem muita disposição. Glória a Deus. Devemos bater na porta, insistir, buscar, porque uma hora a porta abre. Uma hora a bênção vem. No caso de Jacó, ele tinha muita coisa para resolver, então ele lutou muito. E o tempo passou e nada de conseguir bênção. E Deus permitindo que isso acontecesse. Porque o varão era o Senhor. Era Deus. A gente vê no final do texto que ele fala. Era Deus que estava ali. E Deus se permitiu. Ele se colocou de uma maneira com que Jacó, um homem normal, pudesse lutar com ele e insistir na luta. Por horas. Até que chega uma hora, amanhece. Aí o varão vai e fala, né? Me deixa aí. Porque amanheceu, já é alvorada. Aí Jacó, não vai sair se não me abençoar. Perceba que Deus é todo poderoso. E ele se colocou num formato que poderia se igualar a um homem normal. Aí o Senhor vai e fere a coxa dele. Aí pronto, né? Jacó ali, acabou, né? Deveria, né? Mas Jacó sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele precisava. Ele sabia que só no Senhor encontramos nossa força. A nossa bênção vem do Senhor e não dos outros. Ele sabia que só o encontro com Deus poderia mudar a sua vida para sempre. E mudou. A bênção que Jacó queria não eram bens materiais, porque ele já tinha. Se você ler a história, você vai ver que ele foi mandando animais para o irmão para tentar aplacar a ira dele. Ele não queria saber de dinheiro. Ele queria a paz. Ele queria conhecer o Deus do pai dele e o Deus do avô dele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Porque não adianta só você conhecer e ouvir falar. Você passa a vida inteira ouvindo falar de um Deus que fez grandes coisas, mas você não conhece. Necessitamos conhecer a Deus, não só de ler ou de ouvir um testemunho dos outros, porque é bom ouvir testemunho dos outros. Mas chega uma hora que Deus quer tratar com a gente em particular, pessoalmente, individualmente. E estava Jacó e o Senhor. E ali, Jacó mesmo machucado, ele agarra o Senhor. Aleluia. Jacó não ia desistir. Jacó não desistiu. Porque Jacó sabia o que ele queria. E sabia que nem o pai dele poderia dar o que ele queria. Tem coisa que só Jesus pode dar. Jacó entendeu isso. Era o Senhor. E se o Senhor está aqui na minha frente, eu não vou perder essa chance. Aleluia. Jacó já tinha visto o anjo. Mas aqui é diferente. Porque agora ele viu o Senhor. O Senhor do anjo. Que mesmo em forma humana, ainda é maravilhoso. Não se compara com qualquer anjo que for. Aleluia. E ele pergunta, qual é teu nome? Jacó.
No passado, Jacó ouviu a mesma coisa. Qual é teu nome, meu filho? Esaú, meu pai. Jacó mentiu. Jacó mentiu algumas vezes. Mas não dá para mentir para Deus. Para Deus não se mente. Deus não se engana. Deus vê o teu coração. A gente vê o que os olhos mostram, mas Deus vê o interior. Aleluia. E ali ele muda o nome de Jacó e fala: você vai ser Israel. Aleluia. E Jacó ainda quer mais. Pergunta: qual é teu nome? E o Senhor não responde. Por que perguntas pelo meu nome? O abençoou e foi. E Jacó vai terminar dizendo assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. Aleluia. Sabe para que todo esse trabalho? Sabe para que brigar a noite todinha? Sabe para que isso tudinho? Porque Jesus queria salvar Jacó. Jacó tinha posses, Jacó era rico, Jacó estava muito bem, obrigado, mas precisava de salvação. E só um encontro com Deus traz salvação. Não existe outro meio, outra forma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só por Ele a salvação. Não tem outro método, outra fórmula. Não, é Jesus. E Jacó viu o Senhor e não perdeu a oportunidade. E sua alma foi salva. Depois disso ele manquejou o resto da vida. Por quê? Quem tem um encontro com Deus sai diferente, sai marcado. Para nunca mais esquecer, nunca pensar que foi um sonho, uma fantasia. Não, aconteceu. E Jacó saiu mancando, mas saiu salvo. E mais para frente encontrou seu irmão e ficou tudo em paz. Jacó já tinha animais, já tinha família grande. Jacó tinha o que ele queria, mas faltava uma coisa: a salvação de Jacó. E quem é salvo tem paz. Quem é salvo não está em briga, não está em confusão, não está enganando ninguém, não está mentindo. Quem é salvo está em verdade, está em paz, está em comunhão. Aleluia. Eu queria te perguntar uma coisa. Você ouviu aqui de um Deus que transforma vidas? Sabe, um Deus que é pai, um Deus que quer te chamar de filho, um Deus que insiste com você, mas você precisa querer esse Deus. Você precisa querer aceitá-lo. Ele quer te receber, acredite, mas você tem que querer esse Deus. Ele não falou o nome dele aqui. Deus não falou seu nome aqui. Ele abençoou e foi embora. Mas hoje sabemos, o nome dele é Jesus. Aleluia. O nome de Jesus quer dizer salvação. Por quê? Qual foi o grande propósito de Jesus aqui na terra? Fazer milagres? Multiplicar pães? Peixes? Ele fez tudo isso, mas o propósito era salvação. Salvação estava no nome dele. Ele veio para salvar Jacó. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar todo mundo que ia aceitá-lo. Aleluia. Jacó lutou. Foi literalmente. Jacó enfrentou. Jacó tinha muitos problemas. Jacó fez coisas erradas. Mas Deus, Ele perdoa. Ele transforma. Ele te faz uma outra pessoa. Jacó não é mais Jacó. Agora Jacó é Israel. Porque como o príncipe lutou com Deus e prevaleceu, Deus permitiu que ele vencesse. Aleluia. E mais para frente a gente vê que esse mesmo Deus, ele vem de novo em forma humana e morre por nós. Não cometeu pecado, mas se fez pecado para nos salvar. E o Deus de Jacó está aqui. O Deus de Israel está nesse lugar com o mesmo propósito. Ele não mudou. Ele nem mudou ontem, nem vai mudar hoje e nem eternamente. O propósito dele é salvação. Aleluia. Eu queria perguntar se alguém aqui que ouviu o que foi cantado, o que foi pregado, o Deus de amor, o Pai, o que transforma vidas, o que muda, Ele está aqui com o mesmo propósito. Ele quer salvar e te chamar de filho. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa mensagem e ainda não é filho de Deus, mas quer aceitá-lo como seu Salvador? Levante sua mão. Só precisa levantar sua mão. O trabalho vai ser entregue aqui ao dirigente. Vamos orar por você. Você vai para casa, só que você vai para casa com Deus. Você não vai mais sozinho. Você volta para casa com seu Pai. O seu Pai que te ama e que insiste
para salvar você. Não é só um Deus de amor, é um Deus de amor que insiste na sua vida. Mesmo você fazendo coisa errada, Ele é o Deus que insiste e dá a chance de você se arrepender e mudar, para que Ele transforme a sua vida. Não é você que é o bom, é Ele que é bom. E Ele é quem transforma a sua vida. Enquanto você estiver nele, você será transformado. Igual Jacó entrou de um jeito e saiu de outro, Ele vai mudar você. E Ele não vai quebrar a sua perna, não se preocupe. Ele vai mudar o seu coração, para que você mude o seu comportamento. Arrependimento é uma mudança, não é um sentimento de chorar, é uma mudança. Se eu me arrependi, eu mudo. Jacó mudou. Ele não é mais o enganador, agora ele é o príncipe. Aleluia. Glória a Deus. E muitos príncipes vão aparecer depois de Jacó em Israel. Mas o foco aqui não é Jacó, é o Deus de Jacó. O Deus de Jacó está aqui. Tem alguém aqui que quer aceitar o Deus de Jacó, Jesus Cristo, como Salvador? Se tiver, levante sua mão, faça sinal. Vamos apenas orar por você. E você vai para casa, acompanhado com o Deus de Jacó, que quer ser o seu pai e insiste em você. Aleluia. Já está tarde, mas Deus ainda te ama e quer te salvar, quer transformar a sua vida. O Jacó que antes mentia, enganava, que trapaceava os outros, sabe? Que não tinha paz, porque ele fugiu. Jacó das confusões. Agora é o Jacó de paz, que volta para casa, abraça o irmão, está tudo bem. Glória a Deus. Deus transforma vidas. Ele pode mudar a sua vida. Uma vida toda desregulada, cheia de confusão, em paz. Deus te abençoa com salvação e paz. Só Deus pode te dar paz. Aleluia. Deus nos abençoe.